E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 15. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 15. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo, por favor, para acompanhar essa exposição. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero tratar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema o milênio e o juízo final. É o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Talvez um dos textos mais polêmicos de toda a Bíblia. Preciso admitir que não há um consenso entre os cristãos, nem no passado nem no presente, acerca da real interpretação desse texto. Por exemplo, os chamados pré-milenistas, sejam eles os pré-milenistas históricos ou os chamados dispensacionalistas, creem que o milênio relatado no capítulo 20 sucede cronologicamente
a segunda vinda de Cristo, claramente descrita no capítulo 19, versos 11 a 21. Porém, os amilenistas, e nós temos este entendimento, creem que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19, mas retorna à primeira vinda de Cristo. Porque a nossa compreensão é que o livro de Apocalipse não é um livro que vai do ponto 0 ao ponto 10 numa linha progressiva cronologicamente, mas que o livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Por exemplo, a primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 candeeiros, e a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A segunda sessão, capítulos 4 a 7, fala dos 7 selos, e a verdade central, novamente, é a segunda vinda de Cristo. A terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quarta sessão, capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, quais sejam o dragão no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta no capítulo 13, e a grande Babilônia no capítulo 14, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quinta sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. E a verdade central é a segunda vinda de Cristo, conforme relatado aí no 19, 11 a 21. A última, a sétima sessão, capítulos 20 a 22, com a cena do chamado milênio, do juízo final, novos céus e nova terra, e a verdade central é o juízo de Deus que sucede à segunda vinda de Cristo. De tal maneira que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19, mas é um retorno à primeira vinda de Cristo. Assim como o capítulo 11 encerra com a segunda vinda e o 12 começa com o nascimento de Cristo. Assim, o milênio aqui descrito não sucede a segunda vinda de Cristo, mas antecede a segunda vinda de Cristo. O que significa isso? Há 4 expressões no Novo Testamento que são correspondentes: a grande tribulação, a apostasia, segundo lugar. Terceiro, o reinado do anticristo, seja levantado o homem da iniquidade, o iníquo. Quarto, o pouco tempo de Satanás. Esses 4 termos falam da mesma coisa. É que os dias que vão anteceder a segunda vinda de Cristo serão dias dificílimos, de perseguição, de grande tribulação, de apostasia, período que se chama o pouco tempo de Satanás. Mas vamos agora a uma outra questão: o que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Versículo 3: lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. O que significa esses 1000 anos? Irmãos amados, todo o livro de Apocalipse é um livro que precisa ser entendido através de seus símbolos. Por isso que se usa candeeiros a representar a igreja. Candeeiro traz luz, apresenta a luz, a igreja é a luz do mundo. É por isso que se usa 7 trombetas, são instrumentos de comunicação do juízo.
É por isso que fala dos selos que são abertos. Porque ao desatar o selo, os sinais da perseguição vêm sobre a igreja. É por isso que você vai encontrar Satanás sendo representado por um dragão. É por isso que o anticristo vem como uma besta que surge do mar, com 7 cabeças, 10 chifres. Agora pense comigo, se você for desenhar um bicho com 7 cabeças e 10 chifres, vira uma coisa esquisita, não? Isso é um símbolo do seu governo universal e do seu poder. Então todo o livro de Apocalipse está tratando de símbolos. Portanto, 1000 anos é um símbolo de 10, que é o número completo, cubicado. Ou seja, o milênio compreende da primeira à segunda vinda de Cristo. Todo esse período. Bem como por causa da palavra de Deus. Então ele está falando dos mártires, e ele está falando de todos os demais crentes. Não importa se quem morreu é um mártir, não importa se quem morreu de morte natural, ou por velhice, ou por doença, ou cercado da família, com todos os cuidados, não importa. Morreu, está com Cristo, e já vai participar desta glória e deste reinado com Cristo. Mas vamos a outra pergunta no texto. Qual o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Olha aí comigo os versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que completaram-se os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. De que ele está falando? Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quem morre uma vez, morte física, ressuscita 2 vezes. Ressuscita espiritualmente e ressuscita fisicamente na segunda vinda de Cristo. Quem morre 2 vezes, ressuscita uma vez só. Quem morre fisicamente e espiritualmente, só ressuscita uma vez para o juízo. Então, entendamos. A Bíblia descreve a regeneração como uma ressurreição. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então a primeira ressurreição, não é que vai ter uma ressurreição aqui, outra 1000 anos depois. A ideia é, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Ele está falando que sobre essa segunda morte não tem poder. Ou seja, se você ressuscitou espiritualmente, se você nasceu de novo, se você foi gerado do Espírito, se você saiu da morte para a vida, a condenação não pode mais alcançar você. Você não vai jamais para a segunda morte, que é o lago de fogo. Essa é a ideia do texto. Todo o Novo Testamento ensina isso. Eu preciso interpretar esse texto à luz de tudo aquilo que a Bíblia me ensina sobre isso. A regeneração é uma espécie de ressurreição. E aqueles que foram regenerados jamais sofrerão a segunda morte. Não tem princípio, não tem parâmetro. Pois o anticristo vem exatamente nessa brecha. Exatamente nessa brecha. E é por isso que a Tessalonicenses diz que aquele que o detém e o que o detém. O anticristo não poderia se manifestar como um grande líder mundial onde tem leis estabelecidas. E é nessa brecha que ele entra. De um mundo onde reina o relativismo moral, onde não tem princípios. E ele chega para governar exatamente dentro dessa brecha. Mas o que é muito importante você entender, amados, que nós não podemos nutrir um pessimismo doentio. Sabe por que não? Por pior que seja a situação. As nações em perplexidade, o mal prevalecendo,
A iniquidade prevalecendo, a violência prevalecendo, a devassidão prevalecendo, as leis afrouxando, os governantes fora dos padrões daquilo que nós entendemos ser o padrão da justiça e da moralidade, mundo afora. Parece que você olha, o diabo está ganhando de goleada, parece que a história está sem rumo, parece que a história caminha ladeira abaixo como um caminhão sem freio. Mas a história não terminará assim. Olha comigo o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A vitória não vem do braço da carne, a vitória não vem das leis humanas, a vitória vem de Deus. Quando Jesus em glória e majestade se manifestar, todo mal será derrotado. Todos os iníquos serão vencidos. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, a morte, os ímpios, todos caem na mesma hora, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus.